vídeo da nossa série sobre ASP.NET Core. Eu sou o professor Rafael e neste vídeo vamos colocar a mão na massa com um projeto prático e muito útil, um conversor de temperatura. No vídeo anterior nós preparamos nosso ambiente e criamos uma aplicação que exibia uma mensagem de boas-vindas e a data e hora do servidor de forma dinâmica. Agora vamos construir uma aplicação web que converte graus Celsius para Fahrenheit e Kelvin. É um projeto excelente para entendermos na prática conceitos fundamentais do ASP.NET Core, como o Razor Pages, Model Binding e o fluxo de dados entre front-end e back-end. Vamos direto ao ponto. Vamos abrir o Visual Studio e dar início à nossa codificação. O primeiro passo é criar o nosso projeto. Então, vamos criar um projeto. Na barra de busca, vamos digitar ASP.NET Core e escolher a opção que possui o Razor Pages. E no próximo. Para o nome, vamos usar conversor temperatura. Mantendo aqui o local, eu vou permanecer no meu local aqui que eu estou fazendo, que é a pasta asp.net dentro do disco local C, mas você pode salvar na pasta que achar melhor. Vamos clicar no próximo. Na tela de informações adicionais, a parte mais importante é o framework aqui dentro de estrutura. Vou deixar aqui o .NET 8.0, pois é o de suporte de longo prazo. As demais propriedades podemos manter as mesmas. Eu posso clicar no botão Criar, o projeto está sendo criado. Vamos esperar agora o Visual Studio terminar de criar toda a estrutura inicial do nosso projeto. Com a estrutura já criada, podemos começar a programação. Vamos começar com a lógica do back-end, tá? O nosso cérebro da aplicação. Então, no gerenciador de soluções, vamos procurar a pasta Pages, clicar na setinha para expandi-la. Aí onde está o index.cshtml, vamos expandir também. E vamos aqui no index.cshtml.cs. Bom, vamos apagar o código que vem por padrão, tá? E inserir a nossa lógica. Então, primeiro eu vou apagar aqui da linha 8 até a linha 13. E agora, primeiro vamos criar três propriedades aqui, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Elas vão armazenar os valores das temperaturas. Primeiro ela vai ter um modificador público, as três serão públicas, do formato double, e aqui vai ter uma parte interessante, vamos colocar uma interrogação após o double. Isso significa que ela é nullable, ou seja, pode ter um valor nulo. Isso vai ser fundamental, pois quando a página carrega pela primeira vez, ainda não temos nenhum valor para calcular. Agora o nome para ela, Celsius, e os métodos de acesso get e set. Vou fazer a mesma coisa para Fahrenheit e Kelvin. Colei. Aqui vai ser o Fahrenheit e o Kelvin. Bom, agora temos também mais uma parte importante. Desses três, o Celsius ele vai vir do formulário que nós vamos ter lá na página na index. Então, precisamos fazer o seguinte, acima aqui da propriedade Celsius, temos que colocar o atributo BindProperty. Cuidado para não confundir com BindProperties, tá? Então é BindProperty. O que ele faz? Ele cria um vínculo direto entre essa propriedade no C#, aqui a gente está no Code Behind, e o campo de formulário correspondente no nosso HTML. Quando o usuário digitar um valor e enviar, o ASP.NET automaticamente colocará esse valor dentro da propriedade Celsius. É o famoso Model Binding. Então, sempre que tiver algum campo de formulário que tivermos que vincular aqui na parte do Code Behind, temos que colocar Bind Property antes. Então aqui neste caso é só o Celsius, porque o Kelvin e o Fahrenheit serão calculados aqui dentro. Que é o que nós vamos fazer isso agora. Então aqui
temos o método onGet, porém esse método onGet, ele vai ser quando é mandado via HTTP GET. No nosso caso aqui, como a gente vai mandar via formulário, temos que criar um novo método, que é o onPost. Então, na hora que a gente dá um Enter aqui no fechamento do onGet e dá um Enter, automaticamente já aparece aqui em cinza public void onPost. Aparecendo é só apertar a tecla Tab que ele já cria. Senão é só digitar public void onPost, tomando cuidado com o O e o P sendo maiúsculo, abre e fecha parênteses, abre chave e fecha chave. Então aqui que nós vamos fazer a codificação, porque é através do formulário que vai ter método post, vai vir para cá. Então vamos fazer a codificação. Então, primeira coisa, a gente vai verificar se o campo Celsius tem valor. Então, has value, então if Celsius has value, então a propriedade Celsius tem valor, o atributo Celsius tem valor. Tendo valor, a gente vai fazer a conta. Então, Fahrenheit vai ser igual, abre parênteses, Celsius vezes 9 dividido por 5, fecha parênteses, mais 32, que é a fórmula clássica de conversão de Celsius para Fahrenheit. E o Kelvin é igual a Celsius mais 273,15. Então, são as fórmulas aqui tradicionais de conversão. Tá? Então, basicamente é isso. A parte do code behind é isso. Olha que interessante, conforme a gente for digitando, ele foi ficando em amarelo aqui, o que não está salvo, né? O que a gente mexeu, ó, posicionou aqui, ele vai aparecer, alteração não salvo. Clicando no botão salvar, ela fica verde, indicando que as alterações foram salvas. Muito interessante esse recurso do Visual Studio também. Agora, vamos para a interface do front-end, né? O nosso rosto da aplicação, que é o index.cshtml. Aqui, nós vamos criar um formulário, vamos deixar ele mais completo. Então, primeiro aqui, vamos acertar o título, no lugar de homepage, vamos colocar aqui conversor de temperaturas. Antes de continuar, uma parte importante de explicar é esse @model indexModel. Então, essa diretiva no topo conecta essa página de visualização com o arquivo index.cs.html.cs, que acabamos de codificar. É assim que o HTML conversa com o C#. Então, graças a esse @model indexModel. Bom, aqui a gente vai excluir e vamos criar nossa própria codificação. Então, primeiro a gente vai criar uma div class, então a gente está dando um nome para essa nossa div, que vai ser container calculadora. Depois, lá no CSS, nós iremos criar toda a codificação visual para esse container calculadora. Mas aqui já está pronto, então a gente está criando uma classe chamada container calculadora dentro do div. Tá? Aí, a gente vai colocar aqui um H2, que é um título, que vai ser conversor de temperaturas, é o título. E agora a gente vai criar o nosso form. Form method, então é o método do nosso form que vai ser post. Então, isso garante que ao ser enviado, ele acionará o método onPost que a gente acabou de fazer lá no nosso back-end. Então, fecha a tag do form, ele automaticamente já faz o /form. Então, agora tudo que a gente colocar aqui dentro, ele vai estar dentro desse formulário. Agora, também vou criar uma div aqui. Div. Essa daqui eu vou utilizar uma classe do Bootstrap, que é o form group. Já está criada a div, ela já fechou a div. Dentro dessa div, a gente vai colocar um label para digitar, né, para aparecer escrito, né, para o usuário, temperatura em Celsius.
Vou indicar também label for Celsius. Eu já explico o que faz esse label for, porque primeiro a gente tem que ter a input embaixo, mas vamos terminar o label. Temperatura em Celsius, barra label, fechou, maravilha. Agora aqui vamos fazer um input. Então agora vamos colocar aqui o input type number, que só vai poder receber então números. Aí o step, vamos por 0.5, que ele vai, através das setinhas que tem na caixa, a gente vai poder alterar de 5 em 5. Usar a classe formControl do Bootstrap. E vamos colocar aqui o ASP_for. Então, só começar a escrever aqui, ele aparece ASP_for, é só escolher o ASP_for. O que faz esse ASP_for? Ele é um tag helper. Ele automaticamente vai gerar o ID e o name do campo HTML para que corresponda à nossa propriedade Celsius. Então aqui a gente tem que colocar o nome que nós colocamos lá no code behind. Então aqui é o outro lado da moeda do bind property. Então como a gente está colocando lá o binding property Celsius, aqui a gente tem que colocar o mesmo valor que estava lá. E agora a gente vai fechar a tag. Fechou a tag input type. Esse label for Celsius faz o quê? Como o ASP_for aqui está dando nome para esse input, esse label for significa que quando a gente clicar lá no temperatura em Celsius, no label lá temperatura em Celsius, automaticamente o cursor vai vir aqui para o input. Então aqui foi feita a parte do colocar o label e o input, agora a gente vai colocar o botão para poder enviar os dados. Então, button, aí o type vai ser submit. Também utilizaremos uma classe do Bootstrap, que é o btn primary. Ele faz um botãozinho azul, tá? Fica bonitinho. E com o texto de converter. Então, está feito aqui o nosso formulário. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a parte de mostrar o resultado. Para isso, primeiro, a gente vai fazer uma renderização condicional. Como fazer isso? A gente põe arroba, if, como a gente está trabalhando lá com model.Fahrenheit has value. Então, se o Fahrenheit tiver valor e um model.Kelvin também tiver valor, ele vai renderizar o que a gente colocar aqui dentro. Se vier sem valor o Fahrenheit ou o Kelvin, um dos dois, se os dois vindo sem valor, a gente não exibe o resultado. Isso daqui é legal, principalmente quando a primeira vez que roda, ele não aparece essa parte. Ele só vai aparecer após clicar no botão converter. Então aqui eu vou também criar uma div. Também vou fazer uma classe aqui que a gente vai utilizar lá, que vai ser o resultBox. resultBox. Então, essa daqui é uma div nossa. A gente vai ter que criar lá no CSS essa classe, lá no CSS. E aí dentro dela vai ter um H4, que é um título, resultados. E vamos exibir aqui a questão do Fahrenheit e o Kelvin. Então, colocando o P de parágrafo, strong, para deixar negrito, a palavra Fahrenheit. E vamos daqui, depois do negrito, colocar arroba model.Fahrenheit
ponto value, então está pegando o valor que estava lá no atributo Fahrenheit. Ponto toString para converter para string, aqui, precisa mostrar na tela, e aqui entre aspas a gente vai colocar F2, que significa que vai ser uma string com 2 casas decimais. E agora a gente pode também colocar o símbolo aqui de Fahrenheit para poder aparecer lá para a gente. Então vai ficar o Fahrenheit. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o Kelvin. Então vou copiar essa linha. Vou colar. Então no lugar de Fahrenheit vai ser Kelvin. E no lugar do model Fahrenheit vai ser o modo Kelvin. Aí value toString no lugar do F aqui de Fahrenheit, K de Kelvin. Então, para exibir aqui os valores, nós usamos o @model, né? E acessando dessa forma o valor da propriedade, usamos o toString para formatá-lo com 2 casas decimais. Então, aqui está feita a nossa aplicação. A gente pode até mandar rodar antes de fazer o estilo do CSS para ver como ela fica e depois como vai ficar com o CSS. Então, vou mandar aqui rodar. Rodou. Por enquanto bem simples. Vamos pôr aqui 25. Converter. Ele traz 77 para Fahrenheit e 298.15 para o Kelvin. Está funcionando. Agora só a gente vai deixar mais bonitinho. Vou fechar aqui para parar de rodar. Aqui a gente podia dar um espaço para não ficar colado os valores. E agora vamos fazer o CSS. Então, para fazer o CSS, vamos lá na pasta www.root, pasta CSS, site CSS. E agora a gente vai ter que fazer as nossas classes que nós criamos lá no index.html, que nós indicamos, que é o container calculadora, tá? A primeira classe a ser feita. Então, vem aqui no final. Vamos lá. Ponto, container calculadora, abre chaves e vamos colocar aqui as nossas propriedades para deixar aqui o CSS desse componente. Então, primeiro que vai ser o max width com 500 pixels. O que significa? Ela vai definir a largura máxima que o container pode ter. Neste caso, nunca vai ser mais largo que 500 pixels. Em telas menores, como no celular, por exemplo, se a largura da tela for inferior a 500 pixels, o container não criará uma barra de rolagem horizontal. Em vez disso, ele se ajustará para ocupar 100% da largura disponível, tornando a sua aplicação mais amigável para dispositivos móveis. Se usássemos somente o width, não o max width, de 500 pixels, o container forçaria essa largura, quebrando o layout em telas menores. Tá? Então, isso aqui. Agora vamos colocar aqui os valores de margem. Margem, 2 pontos, 50 pixels e alta. Então, esse primeiro valor define a margem superior e inferior. Ou seja, haverá um espaçamento de 50 pixels acima e 50 pixels abaixo do container. Já o segundo valor alto vai definir a margem esquerda e direita. Quando aplicado a um elemento de bloco com largura definida, como é aqui o nosso caso, que tem 500 pixels de máximo de largura, o valor alto instrui o navegador a distribuir o espaço horizontal restante igualmente entre os lados esquerdo e direito. Porque ele vai ajustar para poder ficar centralizado. Então, a junção desses daqui deixa centralizado e no máximo de largura de 500 pixels, essas duas propriedades que nós fizemos até aqui. Agora a gente vai colocar o padding com 20 pixels. Ele vai definir o preenchimento interno desse container, né? Então, ele cria um espaço de 20 pixels entre a borda do container e o conteúdo que está dentro dele. Agora a gente vai definir a borda com 1 pixel de espessura no padrão sólido
e com uma cor aqui cinza. Agora também a gente vai colocar um border radius, que é para deixar os cantos arredondados dessa borda. Então, 10 pixels para arredondar os cantos. E agora a gente vai fazer o box shadow, para colocar uma sombra. Então, box shadow, aí tem algumas propriedades aqui. Então, a gente vai colocar aqui, primeiro é o deslocamento horizontal da sombra. Colocando 0 significa que a sombra não é deslocada nem para a esquerda nem para a direita. O segundo valor é o deslocamento vertical, também vamos colocar 0. Agora, a gente vai colocar o raio de desfoque. Quanto maior o valor, mais esfumaçada e suave será a sombra. Então, vamos colocar aqui 10 pixels. E agora a gente vai colocar a questão das cores, com RGBA, que é o Red, Green, Blue e Alpha, que é a transparência. Então, primeira coisa que a gente vai colocar a cor preta, então 0, 0, 0. E agora a questão do Alpha, 0.1, ou seja, ele vai ter 10% de opacidade. Então vai ficar uma sombra preta muito sutil e translúcida com esse formato aqui. Então está feito aqui o nosso container da calculadora e agora a gente tem que fazer o do result box. Então, ponto result box. E vamos lá. Vai ter margem superior, né? A margem top de 20 pixels. O padding de 15 pixels. O background color um tom de cinza, F9, F9, F9 e F9. A borda com 1 pixel de espessura sólida e também um cinza um pouquinho mais forte. E o border radius de 5 pixels para dar uma arredondadinha nela. Então tá pronto, vamos ver como ficou aqui. Clicando em mandar rodar. Os 500 pixels de largura. Então se a gente diminuir aqui, ó, ele vai se ajustando até chegar no limite de 500 pixels. Não dá mais para reduzir. Então essa é uma vantagem do Max Width. Vamos colocar aqui 25, converter. Ele veio aqui, ó, o resultado. Então ele criou a borda aqui do resultado, ó, ficou bem bonitinho, ficou um visual bem interessante. Então, é isso. Em poucos minutos construímos uma aplicação web funcional com ASP.NET, passando pela criação do projeto, pela lógica de back-end com C#, pela criação da interface com Razor Pages e até a estilização com CSS. Esse projeto, embora simples, é a base para entender como as peças do ASP.NET Core se conectam para criar aplicações robustas e dinâmicas. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil.